Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de Química. Mas antes, não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube e de deixar um like neste vídeo caso você goste do nosso conteúdo. Dois recipientes eles são interligados entre si por uma conexão de volume desprezível, que se encontra fechada por uma torneira. O sistema ele completo ele encontra-se ilustrado na figura a seguir. Temos aqui nitrogênio no primeiro recipiente aqui com 10 litros e 5 atmosferas de pressão. Então nós temos uma pressão e um volume do nitrogênio. E a gente tem o hélio, o gás hélio, que tem um volume de 15 litros e temos aqui uma pressão de 8 atmosferas nesse segundo recipiente. Estão interligados aqui por essa torneira, né? E essa torneira vai ser aberta. E aí, o que acontece? Ao ser aberta a torneira, a temperatura constante, se a temperatura ela é igual a uma constante, a gente vai pensar que a temperatura ela vai sair fora da fórmula, a gente não vai trabalhar com a temperatura, tá? Sempre que ela é constante, a gente está utilizando, por exemplo, a equação geral dos gases, que é a que eu vou utilizar aqui, você tira a sua constante da fórmula. A constante poderia ser o volume, poderia ser a pressão, pode ser a temperatura, aí ele sai da fórmula. A mistura gasosa formada ela foi estabilizada. Calcule a pressão interna final do sistema. Bom, perceba, aqui nós temos a pressão do gás nitrogênio vezes o volume do gás nitrogênio sobre a temperatura do gás nitrogênio. Eu estou tirando aqui da fórmula do Pivot-Poisson, a equação geral dos gases, que é P1 vezes V1 sobre T1. Isso daqui para o primeiro recipiente. Eu vou somar a pressão que eu tenho do recipiente 1, vezes o volume e a temperatura do recipiente 1, com a pressão, volume e temperatura do recipiente 2, que são o recipiente onde nós temos aqui o gás hélio. Então, a pressão do gás hélio vezes o volume do gás hélio sobre a temperatura que a gente tem do gás hélio, ela vai ser de quanto, né? Se a gente está somando as duas, eu posso fazer a nossa pressão final, o que a gente vai ter no final dessa experiência, vezes o volume final sobre a temperatura final. Só que observe que a gente tira a temperatura da nossa fórmula porque ela é constante. Logo, você vai cortar ela daí. E a gente vai tirar a temperatura final, a temperatura do nitrogênio e a temperatura do gás hélio, porque ela não varia, tá? Então, a nossa fórmula ela vai ficar sendo assim. A pressão final vezes o volume final é igual à pressão que a gente tem de nitrogênio vezes o volume do nitrogênio, mais a pressão que a gente tem do gás hélio vezes o volume do gás hélio. Agora, a gente vai substituir aqui na fórmula todo mundo que a gente sabe, né? Pressão, volume do nitrogênio, pressão, volume do hélio. Pressão do nitrogênio é de 5 atmosferas e o volume é de 10. Então, eu tenho aqui uma pressão de 5 vezes 10, mais a pressão do hélio é de 8 atmosferas e o volume é de 15. Então, aqui vou ter 8 vezes 15. Vamos multiplicar. 5 multiplicado por 10 vai ser igual a 50, mais 8 multiplicado por 15, que é igual a 120. 50 mais 120 vai dar para a gente um valor de 170 aqui desse lado da equação. No outro lado da equação, a gente tem pressão final vezes o volume final. O volume final ele é a soma dos volumes que a gente tem aqui, ó, dos dois recipientes. Se eu somar esse volume de 10 litros mais esse de 15 litros, vão ser nosso volume final. Quando eu abrir essa torneira, eu vou estar somando os dois volumes. E esse volume aqui no meio, professor, ele é desprezível, porque a questão ela diz isso para a gente, ó, que a gente tem uma conexão, eles estão interligados por uma conexão com um volume desprezível. Então, ignora esse volume aqui. Você só vai observar o volume do recipiente 1 e do recipiente 2 que a gente tem aqui, beleza? Bom, continuando, a gente vai somar então 10 com 15, que vão dar 25 litros. Esse é o nosso volume final quando a gente abrir a torneira. A pressão final a gente ainda não sabe quanto vale, mas pressão final vezes 25, pressão final vezes 25. Aqui a gente vai pegar esse 25 e passar a dividir do outro lado da equação. Aí a gente vai ter o seguinte, que a pressão final vai ser igual
a 170 dividido por 25. A pressão final, nesse caso, que é 170 dividido por 25, vai dar para a gente um valor de 6,8. A gente vai ter aqui 6,8 atms como sendo a nossa pressão final. Belezinha, pessoal? Basicamente é isso. Nós terminamos por aqui a resolução de mais um exercício de química. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Espero que tenham compreendido passo a passo da resolução dessa questão. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar um like aqui e de compartilhar o link desta aula em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. A gente vai se ver numa próxima aula resolvendo outras questões de química. Um forte abraço e tchau, tchau!